1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 17, apenas eu leio e os irmãos acompanhem. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Por alguns minutos nos assentemos. A igreja da cidade de Corinto se reunia várias vezes em uma festa periódica chamada Festa Ágape. Era a festa do amor. Era um ajuntamento que eles faziam para celebrar a morte de Jesus, para lembrar a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Porém, eles estavam fazendo esta reunião, este ajuntamento, de uma forma errada, com outras pretensões, intenções erradas. E com estas intenções erradas, eles estavam acabando por humilhar os mais necessitados. Eles estavam acabando por tentar corrigir os erros uns dos outros, e estavam esquecendo da finalidade precípua daquela reunião. E o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, alertou-os acerca do perigo de se reunir sem as devidas boas intenções. E por pelo menos 5 vezes, o apóstolo Paulo fala deste ajuntamento da igreja. Neste texto, o apóstolo Paulo por 5 vezes diz: olha, eu ouço dizer que vocês se ajuntam, não para melhor, mas para pior. No final do texto ele chega a dizer que se a igreja continuasse se ajuntando daquela maneira, eles se ajuntariam não para bênção, mas para maldição. E o apóstolo Paulo enfatiza que havia no meio da igreja muitas heresias, havia no meio da igreja muitos incrédulos, mas agora o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja não para que a reunião acabasse, não para que o ajuntamento acabasse, mas para que fossem corrigidos todos os erros do ajuntamento. Porque existe um poder sobrenatural quando a igreja se reúne com o propósito de adorar, com o propósito de louvar, com o propósito de engrandecer o nome do Senhor. E nesta manhã, a exemplo da igreja primitiva, nós estamos reunidos, em primeiro lugar, para lembrar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Estamos reunidos para lembrarmos que éramos pecadores, mas agora somos redimidos no sangue de Cristo Jesus. Estamos reunidos nesta manhã, para nos lembrarmos que precisamos analisar a nossa própria vida, fazer uma autoanálise. Os crentes da igreja de Corinto se ajuntavam e um olhava para o defeito do outro. Mas agora Paulo está dizendo: não, quando vocês se ajuntarem, cada um tem que olhar para a sua própria vida, cada um tem que olhar para o seu próprio defeito, ser repreendido pelo Senhor, ter um trato pessoal com Deus, e assim nos ajuntaremos não para a maldição, e sim para a bênção e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós vivemos um período em nosso país da Copa do Mundo em que os bares fazem grandes ajuntamentos para assistir a seleção brasileira jogar. E geralmente é um ajuntamento arregado de churrasco, de bebida alcoólica e etc, e etc, etc. Só que este ajuntamento do mundo dura pouco tempo. Aquela alegria que eles sentem dura pouco tempo e está na dependência da vitória de alguns jogadores
trabalhadores do campo, mas o nosso ajuntamento é totalmente diferente, porque a gente se ajunta aqui neste espaço já sabendo que o nosso craque, chamado Jesus, ele já venceu na cruz do Calvário, ele já venceu o mundo, ele já venceu a carne, ele já venceu o pecado e nos tornou mais do que vencedores. E a nossa alegria não dura apenas alguns dias, a nossa alegria não dura apenas algumas semanas, mas a nossa alegria é eterna. A nossa alegria não depende da vitória de homens, a nossa alegria dependeu exclusivamente da vitória de Cristo no Calvário. Então você pode se alegrar, então você pode adorar, então você pode glorificar ao nome do Senhor. Estamos neste ajuntamento que não é para maldição, é para bênção. Estamos neste ajuntamento não é para vermos as falhas e os defeitos uns dos outros, mesmo porque Jesus, como ovelha muda, já carregou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então nós temos a consciência de que somos sim falhos, somos limitados, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e é por causa dele, é para ele que nós estamos aqui na manhã deste dia dizendo: Jesus, eu não posso, mas tu podes. Jesus, eu não mereço, mas tu me fizestes merecer. Ajuntamento santo, estamos reunidos para a glória do nome do Senhor. Quando o povo se reúne para chamar a atenção de Deus. E o que é que chama a atenção de Deus? É um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Falávamos na semana passada que o nosso culto, na verdade, ele pode ser um culto potencialmente, como nós dizemos, uma bênção, porque cada um de nós fazemos um culto individual. Então o nosso ajuntamento é o somatório de cada culto, é o somatório de cada adoração. Você já pensou no seu nível espiritual? Então o nosso culto terá a média espiritual do nível espiritual de todos os crentes reunidos. Cada um tem o seu particular com Deus, cada um fala com Deus, cada um adora a Deus. Um tem salmos, outro tem cântico, outro tem palavra, e assim nós nos ajuntamos e um ajuda o outro, e todos saímos daqui edificados. Vamos estar de pé neste momento, vamos orar.